Você acaba de acordar e, estranhamente, tudo está preto e branco. Não, não é um sonho. Você pisca, coça os olhos, aquele seu pôster colorido do seu artista favorito, cinza. A fruta na sua mesa, cinza. O céu lá fora, um tédio cinzento. Parabéns, não é só você, são todos. Às 6:04 da manhã de uma terça-feira, 8 bilhões de pessoas acordaram num mundo sem cor. E a primeira coisa que acontece, caos. O som dominante da manhã não é o dos pássaros, mas o de metal se chocando. Pensa comigo, o que é um semáforo para quem não vê vermelho ou verde? É um enigma inútil. Em menos de uma hora, o trânsito mundial vira um estacionamento gigante, com motoristas paralisados tentando lembrar se a luz de cima ou a de baixo é a que manda parar. E se o semáforo for deitado, boa sorte. O pânico se instala antes mesmo de você terminar seu café, que agora parece água suja. Enquanto o trânsito mundial para, você corre para ligar a TV procurando respostas. O que você vê? Pânico? O âncora do jornal tenta manter a calma, mas o meteorologista ao lado aponta desesperadamente para o mapa do tempo. Estamos em alerta vermelho. Ele grita, mas o mapa na tela é uma mancha indecifrável de cinza claro e cinza escuro. Aquele sistema universal de alerta que sua defesa civil usa para tudo. Nível vermelho para risco máximo, laranja para risco alto. Acaba de virar fumaça. O perigo se tornou invisível. O que aconteceu nesta manhã não foi uma perda estética, foi o colapso da informação. A cor não é uma decoração, é uma linguagem, é a interface de usuário do seu cérebro para a realidade. É o sistema operacional sobre o qual construímos toda a nossa segurança. A primeira vítima não foi a beleza, foi a sua velocidade cognitiva. Seu cérebro não lê a palavra pare no semáforo, ele reage ao vermelho. O estímulo da cor viaja direto para o seu sistema límbico e aciona uma resposta antes mesmo de você pensar direito. Ao perder a cor, você forçou seu cérebro a usar um caminho mais lento, mais deliberado. Ok? A luz de cima está acesa e a de cima significa pare. Esse lag neural, esse atraso cognitivo de alguns segundos multiplicado por 8 bilhões de pessoas é o primeiro dominó que leva a civilização inteira ao colapso. Ok, o mundo lá fora parou, os carros bateram, os sistemas de alerta falharam, mas o verdadeiro colapso está acontecendo aí dentro da sua cabeça. O choque inicial dá lugar a uma realidade paralisante. A perda não é só externa, ela é profundamente interna. A neurociência mostra que a cor não é só visual, ela está ligada diretamente ao seu sistema límbico, o centro das suas emoções. Seu cérebro foi programado ao longo de milhões de anos para sentir a cor. Vermelho não é só uma onda de luz, é energia, perigo, paixão. Azul não é só outra onda, é calma, serenidade. Ao perder a cor, você não perdeu só um filtro bonito, você sofreu uma privação sensorial aguda e universal. O mundo não ficou neutro, ele ficou psicologicamente cinza, e cinza na psicologia humana está ligado à ausência de emoção, ao isolamento, ao desânimo, à depressão. Você não perdeu a visão, você ganhou uma depressão global instantânea, imposta quimicamente pela ausência de estímulo. E essa epidemia cinzenta seria muito pior do que qualquer filme de ficção científica já imaginou. Pense em O Doador de Memórias. Lá, o mundo é preto e branco, porque eles tomaram uma injeção para suprimir as emoções. A mesmice é um reflexo da paz estéril, da apatia forçada. Mas o nosso cenário é infinitamente mais horrível. Não, apocalipse cromático. Você não perdeu suas emoções. Seu sistema límbico ainda dispara. Você ainda sente raiva, paixão, medo, alegria. Seu cérebro ainda anseia pelo feedback visual que valida esses sentimentos. Você se apaixona, mas não vê o vermelho no rosto da pessoa. Você olha o oceano buscando calma, mas o azul desapareceu. É só uma massa cinzenta e agitada. Você vê um incêndio, mas o laranja vibrante do perigo não existe mais. É o que chamamos de dissonância cognitiva perpétua. Seu mundo interno, emocionalmente colorido, está preso num mundo externo visualmente mudo. É como gritar num vácuo visual. O mundo não valida mais o que você sente. Essa desconexão fundamental entre o que seu cérebro espera ver e o que a realidade te mostra seria uma forma de tortura psicológica. Não traria paz, traria loucura. Uma crise global de ansiedade e estresse nascida dessa traição sensorial. Ok, enquanto sua mente luta contra a loucura e a depressão cinzenta, a infraestrutura física do mundo simplesmente
desmorona. Você descobre que a civilização moderna não é construída sobre concreto e aço, ela é construída sobre um acordo de que vermelho significa pare, e esse acordo acaba de ser quebrado. Já falamos dos semáforos, o caos óbvio, mas o buraco é muito mais fundo. Pense nas placas de trânsito, o pareio octogonal é reconhecível pela forma, mas e todas as outras? A placa laranja de construções virou só uma placa, indistinguível do fundo cinza de um canteiro de obras. Placas de rua, verdes, azuis, marrons, viraram um borrão ilegível. E não é só o trânsito, a fiação. Pense num eletricista ou num técnico de TI, aquele emaranhado de fios coloridos, corta o fio vermelho. Agora é só um ninho de rato de fios cinzas, um tom de cinza ligeiramente diferente do outro. Manter a rede elétrica, consertar a internet, desarmar uma bomba, impossível. Seu mundo moderno dependia de um código de cores simples que acaba de ser apagado. A logística, mover comida, remédios, combustível, pararia em menos de 48 horas. Mas o colapso logístico seria só o começo. O verdadeiro terror aconteceria nos hospitais. Pense, a cor é um biomarcador, uma ferramenta de diagnóstico instantânea e vital. Sem ela, a medicina regride um século. Imagine um pronto-socorro no dia D+1. Um médico não consegue mais identificar a icterícia, o tom amarelado da pele, para diagnosticar falha no fígado. Um socorrista não vê a cianose, os lábios azulados, para confirmar a falta de oxigênio. Numa cirurgia, o sangue arterial, vermelho vivo, e o venoso, vermelho escuro, são o mesmo tom de cinza. Tecido saudável, rosa, e tecido necrosado, escuro, são quase indistinguíveis. E os remédios? Milhões de idosos identificam suas pílulas pela cor, a azul do coração, a branca da dor. Agora é só um punhado de comprimidos cinzas de formatos parecidos. A taxa de overdose e medicação errada explodiria. E finalmente a comida, a economia global de alimentos simplesmente pararia. Você come com os olhos e seu cérebro usa a cor como principal atalho para seguro e nutritivo. Você entra no supermercado, olha as bananas, qual é a cinza clara, o verde, e qual é a cinza escura, madura? E aquele morango é cinza claro, vermelho e doce, ou cinza claro com uma textura estranha, branco e mofado? Seu cérebro não consegue mais fazer essa distinção rápida. A paralisia da compra seria total. Agricultores não saberiam quando colher, inspetores não saberiam o que aprovar. O resultado, fome generalizada, não por falta de comida, mas por uma crise de informação. A civilização moderna tão avançada morreria de fome porque não saberia mais diferenciar um tomate maduro de um podre. Ok, até agora vimos o caos da perda, um colapso total porque nós somos viciados em cor. Mas e se a gente nunca tivesse visto cores? E se a humanidade tivesse evoluído desde o começo, vendo só em preto e branco, o cenário B? Bom, provavelmente não seríamos a espécie dominante diurna que somos hoje. A cor não é um luxo, é uma ferramenta de sobrevivência que nossos ancestrais primatas desenvolveram. Para quê? Para duas coisas cruciais: achar comida e não virar comida. Pense na hipótese da forragem de frutas. Para um bicho que não vê vermelho, verde, um dicromata como seu cachorro, uma floresta é um borrão de verde e marrom. Para nós, primatas tricromatas, aquela fruta vermelha ou amarela salta aos olhos. É um outdoor de comida grátis cheia de açúcar aqui. Sem essa habilidade, nossos ancestrais teriam tido muito mais dificuldade para achar calorias fáceis. Talvez nem tivéssemos nos tornado tão espertos, nossa visão colorida turbinou nosso cérebro. E a cor não servia só para achar o almoço, servia para não virar o almoço. É a hipótese da detecção de predadores. Pense nos grandes felinos, como um tigre ou uma onça. Aquela pelagem laranja ou amarela com manchas é uma camuflagem perfeita. Para a visão de um veado que é dicromata, não vê bem o vermelho verde. Para ele, o tigre e a floresta são o mesmo tom de verde amarronzado. Mas para você, o primata tricromata, aquele laranja grita contra o fundo verde. Nossa visão de cores quebrou a camuflagem dos nossos piores inimigos. Pesquisadores brasileiros confirmaram isso. Humanos com visão normal detectam predadores camuflados segundos preciosos antes de pessoas daltônicas. Na selva, esses 5 segundos são a diferença entre viver e virar estatística. E tem mais, a cor virou nossa linguagem social, a hipótese da pele social. Nós evoluímos para perder os pelos do rosto justamente para que nossa visão pudesse ler sinais fisiológicos.
fisiológicos vitais. O vermelho da vergonha, rubor, da raiva ou da excitação. E a palidez, a perda de cor do medo ou da doença. A cor é nosso detector de mentiras e medidor de empatia embutido. Sem ela, seríamos socialmente cegos. Nossa evolução inteira foi forjada pela cor. Ela é nosso mapa de comida e nosso alarme de perigo. Bom, então se a cor é tão vital pra gente, primata diurno, como seria essa humanidade alternativa que evoluiu sem ela? O Homo acromáticos. Primeiro, nós seríamos bichos da noite, ou pelo menos do crepúsculo. Pessoas que nascem sem ver cores, a cromatopsia congênita, dependem dos bastonetes, células do olho para visão noturna. A luz do dia normal causa dor, desconforto e ofuscamento extremo, fotofobia. A visão deles é embaçada e péssima para detalhes. Então, uma espécie inteira assim não ia evoluir caçando de dia na savana ensolarada. Seria um inferno. Nós provavelmente teríamos evoluído para sermos noturnos, como corujas ou morcegos. Nossa civilização inteira seria lunar. Nossa arquitetura evitaria o sol. Nossas cidades só acordariam ao pôr do sol. Nossa cultura veria a luz não como bem, mas como dor, e a escuridão como conforto e segurança. Já começamos num mundo totalmente bizarro e invertido, e essa sua humanidade noturna não seria uma versão defeituosa da nossa. Ela seria recabeada. O cérebro humano é mestre em neuroplasticidade. Ele não deixa um espaço inútil. Aquele seu córtex visual gigante que evoluiu para processar cor e agora estaria desempregado, ele seria invadido pelos seus outros sentidos. Sua visão seria embaçada e péssima para detalhes. Então seu tato viraria seu sentido principal. Sua cultura não seria sobre cor, mas sobre textura. Roupas não seriam bonitas pela estampa, mas pela sensação do tecido. Arte seria escultura, arquitetura, coisas que você pode sentir. Sua audição provavelmente seria absurda. Seu córtex visual poderia ser recrutado para processar sons, te dando uma percepção musical ou uma capacidade de localização que a gente mal consegue imaginar. Sua linguagem também mudaria. Você não ficaria verde de inveja ou vermelho de raiva. Sua raiva seria áspera ou quente. Sua tristeza seria fria. Suas metáforas seriam táteis e térmicas. Até a sua ciência seria outra. Você nunca descobriria o arco-íris com um prisma, como Newton fez, mas você descobriria o infravermelho com um termômetro, como Herschel fez. Sua física seria focada em calor e vibração, não em luz visível. Você não seria inferior, seria apenas profundamente diferente. Ok, vamos voltar ao nosso pesadelo original, o cenário A. Nós humanos modernos acordando hoje num mundo sem cor. Já vimos que a sociedade e a economia iriam pro ralo. Mas por que isso seria tão doloroso psicologicamente? Porque a gente não se adaptaria como o Homo acromáticos noturno? Simples, porque nosso cérebro não foi feito para isso. Nosso software foi escrito ao longo de milhões de anos esperando o hardware da cor. E agora o hardware sumiu, mas o software continua rodando em pânico. Quando você olha para uma rosa, seu cérebro não vê só vermelho. Ele acessa milhões de anos de evolução que dizem vermelho igual fruta madura, energia, calorias, sobrevivência. Quando você vê o azul do céu, você sente calma porque seu cérebro de primata associa azul a céu limpo, sem tempestade, segurança. Quando a cor some, seu cérebro não fica neutro, ele entra em abstinência. Ele continua procurando aqueles sinais de sobrevivência e não acha nada. É uma falha de sistema em nível existencial. A perda da cor não é só uma perda estética, é a perda do nosso manual de instruções evolutivo mais antigo sobre como sentir o mundo. E essa falha no seu manual de instruções evolutivo iria sangrar para a sua cultura. Pense em como você fala, pense em como você se expressa. Nossa linguagem é saturada de cor. Você não está só triste, você está se sentindo azul. Você não está com raiva, você está vendo o vermelho. Não está com inveja, está verde de inveja. Não é covarde, é amarelo. Nossas emoções mais complexas são traduzidas através do espectro. O que acontece quando o vermelho perde o significado? Quando o azul é só mais um tom de cinza, nossa própria linguagem perde o sentido. Nossas metáforas mais profundas viram fumaça. Como você descreve a paixão num mundo sem vermelho? Como você fala de esperança num mundo sem o verde? E a arte, 99% da história da arte visual de Van Gogh a Rothko viram uma piada sem graça, um borrão de cinza. Bandeiras de países, símbolos de times, alertas de segurança, tudo vira um caos sem sentido. A perda da cor não seria só um desastre logístico e médico, seria o colapso da nossa cultura. Seria apagar a linguagem simbólica que usamos para entender
entender uns aos outros e o mundo ao nosso redor. Seria uma lobotomia cultural em escala planetária. Bom, o mundo parou, sua mente está em colapso, a cultura virou pó, mas você ainda tem um problema mais básico, fome, a fome generalizada que começou naquela sua visita patética ao supermercado. Pensa no agricultor. A agricultura moderna é uma ciência de cores. O fazendeiro não olha só o tamanho da planta, ele olha a cor da folha para saber se falta nitrogênio, fica amarelada. Ele olha a cor do fruto para saber a hora exata da colheita. Um tomate verde claro deixa, um tomate vermelho brilhante colhe. Agora, imagine esse mesmo fazendeiro num mundo cinza. Ele olha para o tomateiro dele e vê um monte de bolinhas cinzas, cinza claro, cinza médio, cinza escuro. Qual está maduro, qual está verde, qual está podre e mofado? Impossível saber. Toda a sua intuição, todo o seu conhecimento baseado em cor virou lixo. A produção de alimentos em escala industrial pararia em 24 horas, não por falta de planta, mas por uma falha catastrófica de interface de usuário. Perdemos o manual de como colher nossa própria comida, e não seria só a agricultura. Pense em todas as indústrias que dependem da cor como informação vital. O mercado global de tintas e pigmentos, uma indústria de bilhões de dólares, evaporou. Moda e cosméticos acabaram. Por que comprar um batom novo se ele é do mesmo tom de cinza do cimento? Toda a indústria da beleza baseada em realçar sua cor virou uma piada. Marketing e publicidade. O vermelho vibrante da Coca-Cola, o azul confiável do Facebook. Todo o valor de marca construído visualmente desapareceu. O mundo virou um borrão de logos irreconhecíveis. Mas a verdadeira crise seria a industrial. Química, farmacêutica, eletrônica. Quantos processos dependem de um técnico olhando a cor de um líquido para saber se a reação funcionou? Quantos resistores num circuito são identificados por suas faixas coloridas? Zero. A produção industrial voltaria à estaca zero. Em 24 horas, o colapso da informação, semáforos, alertas, medicina, comida, indústria, levaria a um colapso econômico tão profundo que faria a crise de 1929 parecer um dia ruim na bolsa. A Grande Depressão ganharia um significado totalmente novo e literal. O mundo não seria só triste, ele estaria quebrado, faminto e parado. Tudo porque perdemos algo que achávamos que era só decoração. Mas assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo em tons de cinza. Então seria horrível se a humanidade perdesse a capacidade de ver cores. Sim, seria um apocalipse, um colapso em todos os níveis da existência. No cenário A, o colapso imediato. Nossa civilização moderna, construída sobre a linguagem da cor, simplesmente pararia de funcionar. Trânsito parado, economia quebrada, hospitais no caos, fome generalizada. Tudo em questão de dias. Seria o fim do mundo não com um estrondo, mas com um desbotar melancólico. A gente morreria não por falta de recursos, mas por falta de informação sobre os recursos. E psicologicamente seria uma tortura, uma epidemia de depressão e ansiedade causada por uma dissonância cognitiva brutal. Nossos cérebros coloridos e emocionais presos num mundo visualmente mudo e cinzento. Perderíamos a linguagem da nossa cultura, da nossa arte e da nossa empatia. E o cenário B, a humanidade que evoluiu sem cor, só prova o quanto nós estamos ferrados sem ela. Aquela humanidade alternativa, noturna, recabeada, focada em tato e som, não seria uma versão pior de nós, seria uma espécie diferente. Eles seriam bem-sucedidos no mundo deles, de sombras e texturas, mas nós não somos eles. A nossa biologia foi forjada pela cor. Ela é o alarme de incêndio que a evolução nos deu para ver a onça no mato. Ela é o mapa de calorias que nos permitiu achar a fruta certa. Ela é o detector de mentiras que nos ajuda a ler as emoções no rosto uns dos outros. Nosso cérebro não é um processador que usa a cor. Nosso cérebro é um produto da cor. O horror que exploramos aqui não está no preto e branco. Pessoas com acromatopsia vivem vidas plenas se adaptando a um mundo que tragicamente não foi feito para elas. O horror do nosso cenário é o oposto. Um mundo que foi inteiramente feito para a cor, de repente arrancado de 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. A cor não é uma camada de tinta sobre o mundo. Para nós, Homo sapiens, a cor é a linguagem da emoção, a métrica da segurança e o motor da nossa sobrevivência. Perder isso não seria horrível só porque o mundo ficaria feio. Seria horrível porque nós, em nossa essência neural e evolutiva, somos criaturas do espectro. E sem ele, nós simplesmente deixaríamos de funcionar.